Yeah. Só daqueles caras não estarem lá mais, mandando no futebol, é o maior dos progressos de tudo. Acho que a gente chegou a falar sobre isso na data que eu tive aí. Só de ter essa galera toda que fazia mal ao Vasco longe da bola, longe da caneta, e que há 20 e poucos anos mamavam na teta do Vasco, só por isso já seria incrível. Se o Vasco estivesse hoje, em janeiro, jogando com o mesmo time que fechou a Série B, mas com os caras longe do Vasco, eu juro por Deus que eu já estaria feliz. Hoje eu estou mais feliz porque eu vejo movimentos estruturados em algum caminho. Eu não sou um profundo conhecedor das regras da SAF no Brasil. Ontem, inclusive, anteontem, o John Textor parece que fez uma live a respeito disso e deu uma criticada de forma mais contundente em relação ao que era a SAF no Brasil, que a lei da SAF, supostamente, né? A lei da SAF, perfeito. Que supostamente por ele ela já estava furada. Eu não tenho esse conhecimento, sendo bastante honesto e justo. Mas eu acho o seguinte, cara, eu sou de iniciativa privada, eu acredito nisso. Eu não acredito no Brasil em nada que não tenha que gerar lucro, nada que tenha, como é que eu vou colocar assim, abnegados que não são abnegados tomando conta de um processo. Um clube de futebol como o Vasco da Gama, que é uma empresa de milhões e milhões e milhões de clientes fiéis, ser gerido por um bando de amadores, um bando de sanguessugas, não me agrada. Eu sou um profundo fã do Marcelo, que é o presidente do Fortaleza, remunerado presidente do Fortaleza, vale ressaltar, e acho que tem que ser assim. Inclusive eu falo pro Marcelo que o Marcelo em breve vai tomar conta de outro clube. Eu brinco com ele com isso, ele fala, não, que isso, não sei o quê, mas eu acho que é o futuro do esporte, assim, e a maturidade de entendermos que tem que ser empresa, cara. Tem que fechar a conta, assim, não dá pra ter prejuízo, não dá pra ir na onda da torcida porque o rival ganhou um jogo no domingo e você tem que ganhar no próximo domingo. Não dá, cara. A gente não pode estar nesse momento assim. Só que esse movimento todo no Brasil demorou um pouco a acontecer. Palmeiras e Flamengo, principalmente Flamengo, rival, né, abriu muito em relação à arrecadação de valores. É óbvio que quando a gente fala de uma moeda 6 vezes menor que o euro, se a gente falar em 100 milhões de euros, que para os caras lá é um Antony, que por acaso tô com a camisa do Manchester aqui, 100 milhões de euros muda o futebol brasileiro, um time, né? Você tá falando de 600 milhões de reais de investimento. O Vasco investiu, salvo engano, 90 milhões em compra de reais, né? Fora salário, etc, etc. É o segundo maior investimento de compra de jogador no ano, só perde pro Flamengo. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor. Eu não sou um cara certo. Bateu 100 com o Léo Jardim agora, mas tá certo ou não? Eu não sou um cara de Excel, assim, de gravar esses números. Para mim importa muito mais a linha de raciocínio e tal. Então, cara, o Vasco chegou tão longe do ideal, ficou tão ruim, tão triste de ver, que vai demorar um processo. Mas, em contrapartida a isso, me assusta positivamente que uma seleção sub-20, 2 titulares de destaque sejam do Vasco ainda. Quer dizer, o Vasco ainda é um produto que o mercado compra, que uma mãe compra, que um pai compra para levar o filho para fazer um teste lá. Isso é uma coisa impactante demais, porque nós estamos falando de um clube deteriorado, que mesmo assim ainda gera interesse de crianças, de adolescentes, de famílias de levarem isso ao Vasco. Isso é muito, muito, muito bacana de ver. E a gente está falando da seleção sub-20, o capitão e o dono do time praticamente é o Andrei, que saiu do Vasco agora, nem jogou pelo Chelsea ainda. O camisa 8 é o Marlon Gomes, que é do Vasco também. Então isso me deixa revoltado, por um lado, com o tempo perdido, com tanta coisa ruim feita, e mesmo com o tempo perdido, mesmo um trabalho péssimo, você vê que a paixão, o tamanho do clube vai empurrando, mesmo de forma que é atabalhoada, né? Porque os dirigentes do Vasco, eu já falo isso, eu tenho uma frase que eu uso sempre: o Vasco é a maior crise da história de um clube grande no mundo. Nenhum clube grande no mundo passou pelo que o Vasco passou nos últimos 20 anos.
Você já conhece o Gigante Nordestino? Um restaurante típico com as mais variadas comidas do Nordeste brasileiro. Atualmente com 7 casas em todo o Rio de Janeiro. Temos unidades em Nova Iguaçu, Vista Alegre, Campo Grande, Jacarepaguá, Bangu Shopping, Aerotal e Recreio. E em breve novas casas no Shopping Boulevard Vila Isabel e Shopping Nova América. Aqui você encontra itens para presentear, espaço para toda a família e música ao vivo todo dia. Confira a programação nas nossas redes sociais, @Gigante Nordestino, e faça a sua reserva pelo site gigantenordestino.com.br. Vem ser feliz no Gigante!